Fala pessoal, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje eu vou falar dos meus 5 perfumes designers favoritos da coleção e também vou fazer 2 menções honrosas no final do vídeo. Então se você tiver a chance de experimentar algum desses perfumes, seja indo na loja, borrifando na pele ou comprando um decante pela internet, eu recomendo fortemente. Então bora lá pro vídeo. Bom, então antes de falar do primeiro perfume da lista, fazer uma rápida definição do que são perfumes designers. Os perfumes designers são perfumes criados por empresas da moda ou da beleza, por exemplo, a Dior, Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Guerlain. Então são perfumes que são criados para agradar a grande parte da população. Então geralmente eles não têm nenhuma notas complicadas, notas que a maioria da população não vai achar muito difícil de usar. Como por exemplo, esses 2 perfumes que eu tenho aqui da Beaufort London. Esses 2 perfumes aqui têm nota de pólvora. Então é uma nota que você não vai achar um dos perfumes dessas marcas que eu acabei de falar. Então bora lá começar a minha lista. Bom, vamos para o 5º lugar da minha lista. Meu 5º perfume de designer favorito é esse aqui. É o Zara Leather Jardin. Esse perfume aqui ele foi lançado em 2021 e essa versão aqui, que é a versão mais nova, foi lançada em 2024. Essa versão é a que tem a tampa imantada. Então a perfumista aqui é a Jo Malone. Ela criou grande parte dos perfumes daí da Zara dos últimos anos. Ela tem uma marca própria chamada Jo Malone London, mas pelo que eu vi no Fragrantica, ela criou mais de 50 perfumes já para a Zara. As notas do perfume eu vou colocar aí na tela agora. Então o perfume começa com toranja, depois vem as notas de rosa e de couro. Então eu vou borrifar o perfume aqui agora no papel. Para mim o cheiro mais forte que é o cheiro de couro. Rosas também, mas o couro é muito forte. Bom, esse perfume aqui, eu comprei ele em 2024 e eu paguei nele $60 canadenses, que na conversão de hoje dá mais ou menos R$240. E ele é facilmente meu perfume favorito da Zara. Eu dei uma conferida, nesse momento ele está disponível no site da Zara do Canadá, mas ele está fora de estoque na Zara do Brasil. Na verdade eu nem sei se ele chegou a ficar disponível em algum momento no site do Brasil. E lembrando que eu falei nos últimos vídeos, perfume da Zara, você foi na loja, experimentou, gostou, compra 1 ou 2 frascos e já resolve. Porque eles tiram o perfume do mercado muito rapidamente e eles voltam alguns anos depois e tem perfumes que eles nem voltam para o mercado. Então meu 5º lugar, Zara Leather Jardin. Bom, vou falar agora do meu 4º perfume designer favorito, o perfume da Tom Ford, um dos últimos que eles lançaram em 2024, e é esse aqui, Tom Ford Black Lacquer. Ele tem um rótulo que eles colocaram a fonte da mesma cor do frasco. Então mesmo pessoalmente é difícil de enxergar. Bom, esse perfume aqui da Tom Ford eu dei muita sorte porque ano passado, assim que ele começou a chegar nas lojas, coisa de 2, 3 meses, ele já ficou disponível no site onde eu compro perfumes com desconto. Então eu consegui comprar esse aqui com 40% de desconto. Bom, vou colocar as notas do Black Lacquer aí na tela. Você vê aí que esse perfume tem notas bem diferentes como tinta nanquim e o vinil. Não é um perfume que eu me vejo usando para ir para o trabalho, por exemplo, ou fazendo qualquer atividade física. Esse é um perfume que é mais indicado para uso noturno e também nas estações mais frias, como outono e inverno. Então agora aqui no Canadá está começando o verão, eu não me vejo usando esse perfume nos próximos meses. Então bora lá borrifar esse perfume aqui na fita. Engraçado, esse perfume ele tem um cheiro de plástico derretido. O cheiro do vinil, né? Da nota do vinil. Tinha um tempinho já que eu não sentia as notas desse perfume. Bom, esse perfume aqui pra mim é um dos perfumes mais interessantes que a Tom Ford lançou nos últimos anos. Principalmente agora, que nos últimos 2 anos pra cá, a empresa começou a lançar um monte de flankers, que são variações de perfumes que já existem. E esses flankers são na versão parfum. Então o perfume Neroli Portofino, por exemplo, que já existia na versão EDP, eles lançaram recentemente a versão parfum dele. Bom, a impressão que dá é que a empresa está ficando meio sem criatividade para lançar novos perfumes. Então meu 4º perfume designer favorito da minha coleção é o Tom Ford Black Lacquer. Bom, vou falar agora do 3º perfume designer favorito da minha coleção, e é esse aqui. Guerlain Mitsuko Eau de Parfum. Esse perfume também tem outras concentrações, mas depois de pesquisar um pouco, né, sobre as notas, lendo avaliações desse perfume, eu acabei comprando essa versão aqui, a EDP. Bom, algumas curiosidades sobre esse perfume. A primeira versão do Mitsuko foi lançada em 1919, ou seja, tem mais de 100 anos já.
E pelo fato de ser um perfume um pouco mais antigo, muita gente hoje acha que esse perfume tem cheiro de vó, ou cheiro de antigo, cheiro de coisa velha, o que eu discordo completamente. Esse perfume aqui é um dos favoritos da minha coleção, e ele lembra bastante um outro perfume que eu já comentei no vídeo anterior, que é o Roger Diaghilev. Na verdade, esse aqui veio bem primeiro, né? Então o Diaghilev lembra o Mitsuko. Bom, vou colocar na tela aí as notas desse perfume, que é considerado um dos perfumes mais clássicos da perfumaria mundial. A gente vê pelas notas que esse é um perfume Chypre. O que isso quer dizer? São perfumes que têm essa certa estrutura de bergamota como nota de topo, pode ser também algum outro cítrico. Nas notas de coração, a gente tem a rosa, o jasmim, mas a gente pode ter também frutas, né, nas notas de coração. E nas notas de base, a gente geralmente tem musgo de carvalho, patchouli e ladno. Bom, e lembrando que a última vez que eu usei esse perfume aqui no Canadá foi Halloween do ano passado. Aqui tem uma tradição, né, no Canadá, nos Estados Unidos também, de ir para fazendas de abóbora para catar as abóboras, né? Você acha uma abóbora legal lá, no tamanho legal, que você consegue carregar, e fazer aquelas caras, né, na abóbora. Então eu estava no meio do mato, no meio da fazenda lá. Esse perfume aqui foi sensacional. Foi uma situação assim que não incomodou ninguém, e eu vou borrifar ali agora na fita que deu saudade. O spray dele é muito bom. A tampa dele que é bem mequetrefezinha, plástico. É o musgo de carvalho, é o cheiro mais forte. Eu gosto muito desse tipo de perfume. Já a minha esposa, distância. Bom, esse foi o meu terceiro lugar. Mitsuko Eau de Parfum. Vou falar do segundo lugar agora da minha lista de perfumes de designers favoritos da minha coleção. É esse perfume aqui. É o Hermès Eau d'Hermès. Vou borrifar já de uma vez. Que isso? Esse foi um dos últimos perfumes que eu comprei para minha coleção. Bom, tá falando do perfume. Cara, é muito bom. Esse perfume ele foi lançado em 1951. Quem criou esse perfume foi o Edmond Rudnitska. Ele é um perfumista francês. E ele foi simplesmente o mentor do Jean-Claude Ellena. Para quem não conhece, o Jean-Claude Ellena, ele foi o perfumista exclusivo da Hermès por vários anos. E ele é o cara que criou a Terre d'Hermès, um dos perfumes mais famosos da marca. Bom, esse perfume aqui, lançado em 1951, como eu já disse, ele foi o primeiro perfume da Hermès, e o pedido que a Hermès fez para o Edmond Rudnitska foi de fazer um perfume cujo cheiro fosse semelhante ou lembrasse o interior das bolsas de couro da Hermès. Bom, antes do lançamento desse perfume aqui, a Hermès só vendia celas e produtos de couro, como bolsas e malas. Vou colocar as notas do perfume aí na tela agora. Então, as principais notas desse perfume é a bergamota, o couro e o vidoeiro. Mas para mim, além da bergamota, o cheiro mais evidente aqui é o cheiro do cominho. E o problema disso é, quando eles usam muito cominho no perfume, para algumas pessoas, esse cheiro do cominho fica parecendo o cheiro de suor, cheiro de CC. Então muita gente olha a nota de cominho na pirâmide, né, do perfume e simplesmente foge. Então, para mim, o cominho aqui não me incomoda a ponto de fazer eu não usar esse perfume. Foi o último Hermès que eu comprei para minha coleção. Eau d'Hermès, segundo lugar da minha lista. Bom, finalmente chegando no primeiro lugar da lista, né, o meu perfume designer favorito da minha coleção. Não podia ser muito diferente. É o perfume favorito de várias pessoas que colecionam perfumes. Até muita gente que não é muito chegada em perfume gosta bastante disso aqui. É o Dior Homme Parfum. Esse aqui é a versão boa do perfume, a versão que foi lançada em 2014. Bom, para quem não sabe, o diretor criativo agora da Dior é o Francis Kurkdjian, é o cara que criou o Baccarat Rouge, criou a marca MFK, mas desde que ele chegou na Dior, ele vem relançando alguns perfumes, e o maior medo do pessoal era ele relançar esse aqui. Então isso aconteceu esse ano agora, de 2025, e pela nota que a gente vê aí na tela, no Fragrantica, é um perfume que o pessoal não tá curtindo muito não. A nota dele tá bem baixa. E esse perfume aqui, que já era um pouco difícil de achar, ele agora ficou mais difícil ainda. Quem tem esse aqui não quer desfazer. E teve gente que assim que o pessoal falou que a Dior ia relançar esse perfume, comprou 2, 3 frascos reservas desse aqui. Bom, eu tô aqui falando que o pessoal não gosta da nova versão de 2025, mas eu não tive a chance ainda de experimentar. Então eu não posso dar pitaco. Eu só tô falando que o pessoal realmente não tá gostando, no geral. Vou colocar as notas desse perfume aí na tela. As notas mais claras para mim aqui são a íris e o couro.
Então tem muita gente que pega esse perfume aqui, borrifa na pele pela primeira vez e acha que o perfume tem cheiro de maquiagem ou de bolsa de mulher. Dó de borrifar. Bom, pra mim o grande ponto negativo desse perfume aqui é que ele é muito elegante. Então eu acho que ele exige ali um terno, ou se for uma mulher, né, um vestido. Não acho que é um perfume, por exemplo, que dá para ir para o trabalho, a não ser que você trabalhe de terno. E também não é um perfume que dá para usar no dia a dia. Ele é um perfume mais para festa, casamento, essas coisas assim. Nada impede que você use para ir para academia, para ir para o trabalho, para ficar em casa, mas enfim. Na minha opinião, é um perfume que é para usar para sair só. Bom, meu primeiro lugar da lista, Dior Homme Parfum, 2014, não 2025. Bom, como eu disse no começo do vídeo, essa é a lista dos 5 perfumes designers favoritos da minha coleção, mas tem 2 ainda que eu quero falar aqui, que não entraram nessa lista simplesmente porque eu não queria repetir a mesma marca. Bom, a primeira menção honrosa que eu tenho aqui é o Hermès Bel Ami. Então, isso é o tanto que eu tenho ainda. Dá para 1 ou 2 usos só. Esse frasco aqui é de 8 ml. Bom, mas pouco depois que eu comprei esse aqui, eu vi que eu gostei do perfume e eu já fui garantir o meu frasco. Então assim que ele entrou na promoção, no site que eu geralmente compro perfume aqui no Canadá, eu já fui lá e comprei ele. Porque ele está aqui lacrado ainda. Como eu falei em vídeos anteriores, antes de abrir o frasco, eu gosto de acabar com o frasco menor que eu tenho. Bom, e essa lista aqui é uma lista de designer, né? Hermès é uma marca designer. Só que eu tenho um perfume na minha coleção também, que ele lembra bastante esse Bel Ami. Esse aqui. É o Sauvage, da Kajal. Só que esse perfume aqui é um perfume de nicho, então obviamente esse aqui não ia entrar pra lista. Mas caso esse aqui acabe um dia, ou eles reformulem e fique uma droga, eu tenho esse aqui ainda. Não sei se dá pra ver na câmera, o frasco fosco. Como que é bonito. Bom, a minha segunda menção honrosa é um Tom Ford, ou seja, já tinha falado do Black Lacquer, não ia colocar outro Tom Ford na lista. É esse perfume aqui. É o Oud Fleur. Bom, eu comecei com um decante desse, né, de 2 ml. Na verdade eu comprei 2, esse aqui é o segundo já. Eu vi que eu ia gostar, eu fui lá e comprei um decante maior de 10 ml. Então esse aqui vai me durar bastante ainda. Por que eu não comprei o frasco desse perfume? Porque ele foi descontinuado. Ele foi lançado em 2013 e já foi descontinuado. Então é um perfume que hoje, se você achar um frasco de 50 ml como esse aqui, você vai pagar 3, 5 vezes o valor de mercado da época que ele era vendido. Então não compensa. Eu achei 10 ml dele num preço muito bom e eu acho que pra mim já é suficiente. E um perfume que eu tenho na minha coleção que lembra bastante, o Oud Fleur, é um perfume que eu também já falei aqui no canal, que é o Diptyque Oud Palau. Ele tem uma combinação de rosa e oud que lembra bastante o Diptyque. E essas são as 2 notas principais do perfume, né, do Oud Fleur. Rosa e oud. Grande diferença para mim do Oud Fleur da Tom Ford e o Diptyque Oud Palau é que o Tom Ford ele é um pouco mais leve, pelo menos na minha pele, pelo menos para mim. Então eu consigo usar esse aqui para ir para o trabalho e o Oud Palau sem chance. Ele é muito forte para ir para o trabalho. É muito bom, nossa senhora. Então essa foi a lista dos 5 perfumes designers favoritos da minha coleção, mais as 2 menções honrosas no final. Então lembrando, 5º lugar é o Zara Leather Jardin, 4º lugar é o Tom Ford Black Lacquer, 3º lugar é o Guerlain Mitsuko Eau de Parfum, 2º lugar é o Hermès Eau d'Hermès, que foi o primeiro perfume da marca, e em primeiro lugar, queridinho aí de 99% dos colecionadores de perfume, Dior Homme Parfum 2014. Menções honrosas, Bel Ami da Hermès e Oud Fleur da Tom Ford. Você gostou desse vídeo? Deixa uma curtida aqui embaixo. Deixa também um comentário falando qual desses perfumes você já experimentou ou que você tem aí na sua coleção. Também me fala se você quer ver mais conteúdo aqui no canal sobre perfumes designers, como foi esse vídeo aqui, ou se você quer que eu foque mais em perfumes de nicho, como grande parte dos perfumes aqui atrás de mim. Se também você não assinou o canal ainda, dá tempo, só assinar aí rapidinho, é de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo.